verso 32. E a palavra de Deus assim nos diz: Mas que direi? Faltar-me-ia ao tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo qual, ou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que já fizestes em nós e através de nós, nesse tempo de culto. E pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, a mim, para transmitir a Tua palavra, a meus irmãos e amigos, para recebê-la. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por Sua palavra. Irmãos, falar sobre sofrimento implica em que nós pisemos em uma espécie de solo sagrado, em uma espécie de atmosfera especial. Primeiro, por causa dos mártires, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, como nos diz o texto que acabamos de ler, gente que deu a vida por Cristo, e nesse dar a vida por Cristo se expuseram a toda sorte de sofrimentos, de privação, de humilhação. Falar sobre sofrimento é adentrar um solo sagrado, uma atmosfera especial, não só por causa dos mártires que sofreram por amor a Cristo, mas também por todo aquele que sofre. Não importa a causa, não importa a razão, não importa a intensidade do sofrimento. Nós, seres humanos, definitivamente não lidamos bem com o sofrimento. Isso é uma realidade. Nenhum de nós é filho de masoque, nenhum de nós é masoquista, nenhum de nós gosta, por definição, de sofrer. Muito pelo contrário, muito do nosso esforço da vida ou na vida é para fugir, para escapar ou para sequer ver perto de si situações de sofrimento. Mas isso é inútil, porque o sofrimento, cedo ou tarde, chegará a nós. O sofrimento, cedo ou tarde, vai nos alcançar em níveis diferentes, em escalas diferentes, em circunstâncias diferentes, sofrimentos diferentes, mas irá nos alcançar de uma maneira ou de outra. E isso é complicado,
Porque debaixo do sofrimento, uma das primeiras reações que o ser humano tem, sobretudo quando esse sofrimento ele se estica, sobretudo quando esse sofrimento se demora sobre a vida dos seres humanos, uma das primeiras coisas que o ser humano pensa é em questionar o amor, a misericórdia, a bondade, o poder de Deus. Infelizmente, movidos, espremidos pelo sofrimento, nós somos colocados nesta situação, como tantos ao longo da história, nós não estamos livres, não somos invulneráveis a esse tipo de pensamento. E o que é mais triste é que esse tipo de pensamento, muitas vezes, ele é alimentado por uma falsa doutrina bíblica, é alimentado por uma leitura parcial da palavra de Deus, por uma concepção errônea da palavra de Deus. Nós sabemos que em nossa nação, por exemplo, existem certos grupos que pregam e apregoam que se a pessoa vier até eles, se fizer parte do seu movimento religioso, essas pessoas serão privadas de sofrimento. Até tem em seu slogan, pare de sofrer. Às vezes nem é o slogan, às vezes é a retórica, às vezes é o conteúdo da mensagem que aquela igreja tem e que traz uma falsa sensação de segurança às pessoas, prometendo coisas que Deus jamais prometeu, dizendo coisas que Deus jamais disse, e o pior, prometendo e falando em nome de Jesus. Infelizmente, a nossa gente, o nosso povo, majoritariamente, é um povo pobre, é um povo necessitado. Nós vimos, o ano passado, para as pessoas pegarem aquele auxílio emergencial de R$600, o número grande de pessoas que sequer tinham CPF, que sequer tinha conta no banco, que sequer tinha um celular para acessar o aplicativo e fazer o seu cadastro. Nós vivemos em um país miserável, um país de baixa ou nenhuma escolaridade, um país onde os políticos são, em sua esmagadora maioria, para não generalizar, são corruptos, são desonestos. Há uma justiça que sempre vai prevalecer contra o necessitado e dar ganho de causa ao poderoso. Infelizmente, o nosso país é composto por gente, como disse, de pouca ou nenhuma escolaridade, de gente que vive uma boa parcela da nossa sociedade abaixo da linha da pobreza, de gente que acordou hoje de manhã sem ter absolutamente nada para comer e para dar aos seus filhos. Essas pessoas estão expostas ao sofrimento e podem ser levadas a duvidar da bondade de Deus, do amor e da sua misericórdia. Mas o sofrimento é democrático e não só atinge as classes sociais mais baixas da nossa nação, o sofrimento também toca e visita o rico. Nós tivemos notícias essa semana, o 3º senador que foi morto, vítima da Covid-19. O sofrimento também abate as famílias mais abastadas da nossa nação, ele é democrático. O que nós temos que entender é que a convocação do Evangelho de Jesus não é para que nós paremos de sofrer. O Evangelho de Cristo não apregoa isso, não promete isso em momento algum, muito pelo contrário. Nós sabemos que seguir a Jesus envolve renúncia, seguir a Jesus envolve carregar a cruz. E por que não dizer, seguir a Jesus também envolve, aqui e ali, experiências duras, difíceis, de sofrimento. Agora, existem 3 lembretes sobre o sofrimento
que eu quero trazer a você. Por ser lembretes, eu já estou antecipando que você sabe destas verdades. Acontece que, em nome de Jesus e com a graça de Deus, eu quero lançar luz sobre estas verdades. Eu quero soprar a poeira sobre essas verdades, porque nós estamos vivendo isso, não é novidade, isso é patente, isso é nítido para todos nós, que nós estamos vivendo em um tempo de extremo sofrimento. O primeiro lembrete é o que diz que ninguém na história humana sofreu mais do que Jesus. Você está sofrendo? Ninguém na história humana sofreu mais que Jesus. Jó é o homem que mais sofreu na história da humanidade depois de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é o Jó dos Jós. Ele foi descrito na Bíblia como o servo sofredor, através do profeta Isaías, no capítulo 53. E por que servo sofredor? Não é porque Jesus tornou-se vítima do mal. Não é isso. Não é porque Jesus foi vencido pelas circunstâncias da vida. Ele é chamado de servo sofredor porque ele escolheu sofrer. Ele se colocou na posição de servo, nos diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 da carta aos Efésios, e tendo colocado-se na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Em João capítulo 10, versos 17 e 18, Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém me tira de mim, eu voluntariamente a dou. E em João capítulo 15, verso 20 e 21, o Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos, dizendo que o servo não é maior do que o seu Senhor. E ele se referia ao sofrimento. E ele completa a sua mensagem aos seus discípulos, dizendo: assim como me perseguiram a mim, vos perseguirão também. Assim como me rejeitaram a mim, vos rejeitarão também. Ou seja, Jesus disse aos seus discípulos que na sua agenda de vida cristã, eles precisariam levar em consideração, deixar um espaço para escrever experiências de sofrimento. Amados, o sofrimento faz parte do Evangelho e faz parte dos que se dispõem a viver o Evangelho. Se uma pessoa diz não sofrer em nada por ser filho e servo de Deus, muito provavelmente essa pessoa não é nenhuma coisa e nem outra. A nossa solidariedade a Jesus deveria nos levar a dimensões mais profundas de conhecimento e de relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, vemos o apóstolo Paulo, Atos capítulo 14, verso 22, juntamente com Barnabé, dizendo: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, dizendo que todos os que desejarem viver piedosamente padecerão perseguições. A própria vocação do apóstolo Paulo já continha no seu bojo, na sua essência, esta marca do sofrimento. O próprio Jesus, capítulo 9, versículo 16, afirmou a Simeão, dizendo: olha, ele vai saber o quanto se cumpre padecer pelo meu nome. De fato, meus amados, o sofrimento cristão, segundo Paulo, não era exclusivo, mas extensivo. Perdão, eu falei Simão, mas era Ananias. Pastor não erra, apenas comete lapsos espirituais. O sofrimento para Paulo, essa vocação sua que continha o sofrimento, não era exclusiva dele. Como disse, era extensiva. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vós vos foi concedido o privilégio não só de crer, mas também de padecer por ele.
se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, tenha certeza, o sofrimento vai fazer parte da sua vida. E Jesus disse em Lucas 9:23, que aquele que quisesse vir após ele, a primeira das atitudes, a primeira das providências, negar-se a si mesmo e tomar, em segundo lugar, a cada dia a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é identificar-se com os sofrimentos de Cristo. E o querido escritor, conhecidíssimo, Max Lucado, diz que um cristão sem cruz não é um verdadeiro cristão. Portanto, você é um verdadeiro cristão, saiba que apesar das dores, dos sofrimentos, daquilo que você vê ao seu redor, Jesus sofreu mais do que você sofreu. É interessante isso porque hoje a gente vê tantos crentes que são estrelas, estão na mídia, esbravejam aí a plenos pulmões para todo mundo ouvir que eles são cristãos, mas vivem cercados de benesses, cercados de conforto, cercados de tranquilidade. A sua vida vai de vento em popa. E eles são celebridades, pastores. Alguém dirá assim, mas como um pastor, homem de Deus, como o pastor Josué, enfrentando essa adversidade? E nós, igreja que conhecemos o pastor Josué, nós sabemos que ele enfrentou muitas outras adversidades, inclusive dentro da sua família, de enfermidades, de até mortes. Como é que um homem como esse pode sofrer esse tipo de coisa? E nós vemos aí os mega pastores das mega igrejas, dos impérios religiosos e eclesiásticos, com casas, casarões, mansões no Brasil, fora do Brasil, com contas bancárias rechonchudas, com fazendas, com bens dos mais variados, com políticos nas mãos, com poder ao seu lado. Dr. Russell Shedd certa vez disse que os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Segundo lugar, o segundo lembrete, é o que diz que há pelo menos 4 tipos de sofrimento no mundo. Em primeiro lugar, o sofrimento provocado. Oséias capítulo 8, versículo 7, a palavra de Deus diz que semearam ventos e colheram tempestades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, vai afirmar: tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aquele que semeia da sua carne, vai colher a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, colherá para a vida eterna. Existe o sofrimento que nós provocamos, os problemas que nós criamos, que nós geramos, e que colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa na família, colocamos a culpa no cônjuge, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa em Deus. Mas são problemas que nós geramos. Em segundo lugar, existem os problemas, os sofrimentos que são de origem natural. Ou seja, sofrimentos que estão dentro do pacote que se chama privilégio de estar vivo. Ou seja, a vida, ela separa para nós certos sofrimentos dos quais, por estarmos vivos, nós nem sempre podemos fugir. Um filho que nasce com um problema congênito, com uma doença física, com uma doença neurológica. Mas onde é que está Deus que permite que esse tipo de coisa aconteça? Não, isso é o mundo maculado pelo pecado, o mundo contaminado pelo pecado, que acaba gerando muitas tragédias,
que são naturais sob o aspecto da natureza. Agora, anteontem, mais um terremoto no Japão, alerta de tsunami. Graças a Deus, isso não se configurou. Mas é o tipo de sofrimento que vem à mente das pessoas. E aí o que acontece por trás disso? O que é que motiva isso? É a natureza gemendo. Deus, irmãos, não dirige carro embriagado. Aí são sofrimentos ocasionados pela natureza humana decaída, perdida, longe de Deus. Deus não promove estupros. Deus não bate em crianças até a morte. Deus não põe um revólver na cara de uma esposa e dá um tiro na cabeça dela. Há sofrimentos que são inerentes ao estar vivo. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5, o Senhor Jesus fala a respeito de alguns homens que foram mortos dentro do templo em Jerusalém, a mando do governador da Judéia, Pilatos. Depois ele se refere a um episódio envolvendo 18 homens, cuja uma torre caiu sobre eles e os matou na hora. E Jesus encerra essa reflexão dizendo: cuidais vós, que esses foram mais pecadores que outras pessoas? Essa pergunta retórica traz em si a resposta não. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas há também o sofrimento escolhido. Hebreus capítulo 11 está cheio de exemplos disso, porque ele não fala do sofrimento provocado e nem do sofrimento natural, mas ele fala do sofrimento de quem escolhe sofrer e escolhe sofrer por um bem maior, escolhe sofrer por amor a Cristo. E nós lemos dessa passagem de gente, herói da fé, gente dos quais o mundo não era digno, que se entregou por Cristo, que sofreu voluntariamente por amor e fidelidade a Jesus, e que entendia que teria um prêmio muito maior, que teria uma ressurreição muito melhor. Aí a questão dos galardões, dos prêmios, ainda maior, esses mártires que se entregaram por Cristo, a fim de que quando estivessem na glória, no dia do tribunal de Cristo, onde todos os salvos ali estarão, as suas obras serão julgadas pelo fogo, galardões serão forjados. Essas pessoas disseram: eu posso me entregar, eu posso morrer, eu posso sofrer por Jesus, pela fidelidade a Cristo, eu posso levar chicotadas, eu posso ser preso, eu posso ser humilhado por ser fiel a Jesus, mas eu sei que isso tudo vai redundar em um galardão, em um prêmio maior, para que eu possa entregar aos pés de Jesus. Existe também o sofrimento que é imposto, e esse sofrimento existe como fruto da fidelidade a Deus, mas que levanta, que desperta a hostilidade humana. Irmãos, nós não estamos no mundo para ser simpáticos, não. Nós não estamos no mundo para ganhar o prêmio de Miss Simpatia, não. A nossa mensagem confronta o mundo. Os nossos valores vão de encontro, batem de frente com o mundo. E isso vai gerar uma reação antagônica, negativa contra nós. A Bíblia diz que nós não devemos ganhar as formas do mundo, tomar as formas do mundo, mas devemos renovar a nossa mente, esse entendimento que temos como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, quando nós passamos a viver os valores do reino de Deus, certamente nós seremos perseguidos e experimentaremos sofrimento. Tem gente que abre mão de prazeres, que faz renúncias, e por amor a Jesus, em função disso, sofre. Tem gente que abandona o pecado,
o pecado que ele acalentou por tanto tempo, o pecado do qual ele gosta por tanto tempo, o pecado que lhe traz tanto prazer carnal, mas ele abdica disso, ele renuncia a isso, ele diz não a isso, por amor a Cristo, e ele sofre os efeitos dessa decisão, ele sofre as consequências dessa decisão, mas ele permanece firme, apesar do sofrimento. Permaneça firme, meu irmão e minha irmã, apesar do sofrimento. Não é possível ser crente, portanto, sem sofrer. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz: tu, porém, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O sonho de Paulo envolvia 3 questões fundamentais. A primeira, conhecê-lo. A segunda, conhecer a sua ressurreição, portanto, ele ressuscitando. E a terceira, participar dos sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quando eu vejo tudo isso que acabei de lhes dizer, lendo a Bíblia, lendo as histórias de homens e mulheres de Deus que sofreram, eu penso, eu tenho sofrido pouco. Eu não tenho grandes problemas. Eu não tenho grandes dificuldades. Mas eu preciso encerrar essa mensagem lhe trazendo o terceiro lembrete. E é o que diz que nós temos a promessa de que podemos obter vitória sobre o sofrimento pela fé. Isso é interessante porque o capítulo 11 da carta aos Hebreus é uma passagem encharcada de fé, cheia de fé, transbordante de fé. E por que é que essas promessas de que nós podemos obter vitória pela fé são reais para nós? Em primeiro lugar, porque é só pela fé que percebemos a presença do Senhor atravessando conosco os vales escuros do sofrimento. É pela fé que nós vemos o invisível, versículo 27 do capítulo 11, os olhos da fé, no meio do sofrimento, enxergam a presença de Deus. Hoje eu falava com uma pessoa que está debaixo de um grande sofrimento, e eu dizia para essa pessoa: olha, você pode não ver, você pode não sentir, você pode não ter nenhuma prova material de que Deus está aí, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus está aí contigo. Nós podemos vencer o sofrimento tendo a certeza de fé de que Deus está conosco nos vales escuros. Meu irmão, continue caminhando, continue firme, Deus é com você. Repito a você o que disse aquela pessoa à tarde: você pode não estar vendo, você pode nem sentir, você pode não estar vendo nenhum sinal da graça de Deus te cercando, agindo em teu favor, mas não duvide, Deus está com você, Deus é com você, creia nisso em nome de Jesus. Segundo lugar, porque essa fé vence o sofrimento, é porque é só pela fé que nós somos capazes de sofrer por amor a Cristo. Muita gente sofrendo no mundo vai blasfemar, vai duvidar, vai questionar, mas nós conhecemos Jesus. O Senhor Jesus é leal para conosco. O nosso Deus e Pai Celestial é fiel, embora nós sejamos infiéis. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus, jamais. Tire os seus olhos daquilo que é imediato, daquilo que te causa dor. Olhe ao seu redor, veja quantos sinais da graça têm cercado a tua vida. Tem gente que pensa: se eu sofro é porque Deus não é bom. Que bobagem. Jó entendeu a bondade de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Isso é uma questão de fé. Quem fala: eu estou sofrendo assim porque Deus não me ama, é porque não conhece a Deus, é porque não tem a sua fé firmada em Deus. Eu tenho dito e repito que fé
não é ter todas as respostas, mas fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Portanto, o evangelho que muitos crentes vivem é um evangelho superficial, é um evangelho infantil, eu diria até um evangelho mimado, porque tem gente que nem sofre tanto. Eu diria até que tem gente que nem sofre, nem sabe o que é sofrimento de verdade, mas fica aí zangadinho, bravinho, decepcionadozinho com Deus, não sabe o que é sofrer. Se soubesse, mudaria o seu pensamento, a sua cabeça e as suas convicções. Em terceiro lugar, por que podemos obter vitória sobre o sofrimento pela fé? Porque é só pela fé que atravessamos o sofrimento, preste atenção, sem blasfemar. Pela fé nós atravessamos o sofrimento, não querendo fugir dele, mas sendo tocados por Deus e recebendo a oportunidade de nos agigantar. Pode entender isso? A fé é o adubo que nos faz nos tornar gente grande na nossa fé. Sem sofrimentos e tribulações, seremos sempre meninos. E eu costumo dizer que se você não aprender nada com a tribulação e com o sofrimento, você perdeu a viagem. E sabe o que é que Deus faz? Deus te pega e põe você de novo no início da fila, no final da fila, para você passar de novo até você aprender. Então aprenda no meio do seu sofrimento, mas aprenda pela fé. C.S. Lewis afirmou certa vez que aqueles que querem sentir-se bem, ele diz, eu não recomendo o evangelho, eu recomendo uma boa garrafa de vinho. Haverá tribulações, mas o apóstolo Paulo diz que o objetivo de Deus, ao agir na nossa vida, através de coisas agradáveis ou nem tanto, é nos moldar à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Por que a fé é tão importante, nos dá credenciais para superarmos o sofrimento? Porque é pela fé, em quarto lugar, que nos mantemos não só em pé, mas também em movimento. A fé não nos paralisa no meio do sofrimento, a fé nos faz andar, nos faz caminhar, nos faz prosseguir, apesar do sofrimento. Eu dizia hoje de manhã, e não tenho dúvida alguma, nosso pastor Josué está na UTI do hospital, orando por nós, clamando por nós, pedindo que nós sejamos revestidos de ousadia, para nós não desanimarmos, para nós continuarmos, para nós avançarmos, para nós fazermos mais pelo reino de Deus, para a nossa fé ser mais robusta. Esse tempo de sofrimento é um tempo para nós fortalecermos a nossa fé ainda mais e nos mantermos em movimento. A carreira que nos está proposta, capítulo 12, que nós lemos, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele sofreu, é bem verdade, versículo 3, mas ele suportou as contradições e é Jesus o nosso exemplo. Então siga as pisadas de Jesus, o exemplo de Jesus. Ele sofreu. Eu não sou maior que meu Senhor, eu também vou sofrer, mas ele prevaleceu, ele venceu, ele superou o sofrimento, e pela graça dele eu também posso fazer isso. Em quinto e último lugar, por que a fé é tão importante? Porque é só pela fé que mantemos firme a nossa esperança na ressurreição. Ao ler esse texto, nós vimos que muitas dessas pessoas que foram expostas ao sofrimento, eles tinham em vista algo além. Eles criam que, apesar do martírio e da morte, portanto, Deus haveria
de ressuscitá-los. Que coisa extraordinária, é o verso 35 do capítulo 11. Essa esperança da ressurreição, gente, nos dá perspectiva, que o sofrimento é doído aqui. Há coisas que fazem meu coração chorar, há coisas que fazem meu coração doer, mas eu me lembro que isso tudo vai passar. E que passará o céu e a terra, mas a palavra do meu Deus não há de passar. De que tudo isso aqui vai ser destruído pelo fogo. Mas o que me espera, e espera todo aquele que crê em Jesus, apesar do sofrimento, é uma cidade maravilhosa, gloriosa, nos esperando no céu. Domingo eu dizia daquele pastor com câncer terminal, que falando com a sua igreja dizia: se Deus me curar, vocês verão a glória dele. Mas se ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Louvado seja o seu nome. Esse é o grande estímulo, a fé dos que confiam em Jesus. É que o sofrimento pode até nos abater e passar por sobre a nossa vida, mas ele não tem vitória final, que um dia nós vamos ressurgir incorruptíveis para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, nesse lugar onde não há morte, onde não há pranto, onde não há clamor, onde não há dor, onde não há Covid, onde não há câncer, onde não há guerra, onde não há desastres naturais, onde não há violência, onde não há corrupção, onde não há balança enganosa da justiça. Nesse lugar onde reina a justiça e nós gozando dessa glória eterna com Jesus, o nosso amado Salvador. Por isso há sofrimento, é verdade, mas por outro lado, há fé e vitória. Então fique firme e confie em Jesus. Ele sofreu, mas ele venceu. Nós também vamos sofrer. Muitos estão sofrendo, mas nós venceremos. Um dia estaremos na glória com Jesus. Eu peço a você que curve a sua cabeça, que feche os seus olhos e que fale com Deus. Será que nós temos irmãos em Cristo, aos quais Deus falou, Deus impactou o seu coração, e vocês querem manifestar isso? Põe aí um sinal daquela mãozinha assim, ou da mãozinha assim, ou da mãozinha de lado, mas põe aí o sinal, dizendo, com esse sinal, Deus falou comigo, eu estou renovando a minha fé, eu estou buscando mais firmeza ao lado do meu Jesus. Eu sei que terei sofrimentos, mas eu sei que eu tenho um Cristo que sofreu e venceu, e esse Cristo que vai me fazer vencer, apesar do sofrimento. E você que não conhece esse Jesus, você está sofrendo sozinho, você está aí abalado, abatido, sozinho. Não, entregue sua vida a Jesus, para perdão dos seus pecados, para a certeza da vida eterna, para a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, poder de Deus na sua vida, no meio do sofrimento. Entrega a tua vida a Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar. Então escreva no chat do YouTube ou do Facebook, eu entrego minha vida a Jesus. Ou mande uma mensagem para nós por WhatsApp, eu quero entregar minha vida a Jesus, nós vamos orar por você. Faça isso enquanto nós cantarmos a primeira estrofe e a segunda.